Bom dia, amados. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Geralmente eu sempre mando áudio, sempre estou falando da palavra de Deus através de áudio, né? Hoje o Senhor tocou no meu coração fazer algo diferente. Falar da palavra de Deus através de um vídeo. Já peço desculpa se acaso aconteceu algum imprevisto, cortar, ou barulhos que vai correr de foras. Mas a palavra de Deus tem que ser dita, né? Tem que ser falada. Quero mostrar para os irmãos aqui, para os queridos amigos, um pouquinho do que eu estudo, né? Na verdade, eu tenho um grupo que eu estudo, que é meus pastores. A gente faz estudo todas as quinta-feiras. E, consequentemente, também faço um estudo particular, né? Aqui tem um pouquinho do que eu estudo. Tem uma Bíblia de mensagens, né? Que são mensagens traduzidas contemporaneamente para o dia de hoje. A minha espada diária, que me acompanha. E essa aqui é uma Bíblia que, além de ter a palavra de Deus como igual às outras, mas também tem um complemento de estudos, né? E tem livros que eu leio, procuro sempre estar buscando, né? Buscando a palavra do Senhor. Mas vamos ao que interessa, que é o alimento para a nossa alma, né? Vamos estar com o menu aberto para podermos alimentarmos de Cristo. Eu vou começar um estudo que eu fiz já faz dias já. Na verdade, já tenho aqui marcado que foi no mês de abril que eu andei pesquisando, estudando um pouco, né? Não fui muito a fundo, que tem muita coisa, se você for a fundo, assim, você tem que ter mais recursos, né? E eu fui até onde eu consegui ir, meu limite. Mas Deus, sabe, lá na frente Deus começa a abrir a mente. Sobre Filipenses, eu vou começar pelo capítulo 2. Filipenses 2, do 3 ao 11. Eu vou lendo 2, 3 versículos e vou passando para vocês o que eu entendi, o que a palavra de Deus falou. Eu vou ler duas versões, a versão que é contemporânea, normal, e a NTLH, que eu já até está escrito aqui no meu caderno de anotações. Diz assim a palavra de Deus em Filipenses 2. Não, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, vou ler até aqui, que é o versículo 3, 4 e 5. Daí, na outra versão, NTLH, fala assim, no versículo 3, 4. 3. Não façais nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogio, mas sejam humildes e considere os outros superiores a você mesmo. Versículo 4. Que ninguém procure sorte, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O 3 e o 4, né? Vamos ver o que o Senhor falou. Eu vou ler o que eu já escrevi há uns tempos atrás, mas conforme o Senhor vai dando mais inspirações, vou colocando aqui para os irmãos, tá? E após esse vídeo, se os irmãos quiserem fazer algum comentário, fique à vontade, pode entrar no meu WhatsApp, no meu Face, no meu Insta, pode mandar mensagem. Vamos falar sobre a palavra. Se eu tiver errado em algum ponto aqui, pode me corrigir. Cada vez os irmãos tenham uma visão diferente daquilo que o Senhor passou para mim, tá bom? Então vamos lá.
A humildade faz parte do caráter de Deus. Todo aquele que nasce do seu espírito também leva consigo esse caráter. Quem tem essa virtude presente em sua vida é consciente e reconhece as suas fraquezas e o quanto é dependente de Deus. Aquele que é humilde sempre pensa em servir, ajudar o próximo, levar dentro de si esse sentimento e principalmente não sair falando para o mundo, ouvir como ele é humilde. Queria entender, né, irmãos? A humildade que o Senhor está falando aqui é aquela que, a palavra fala, quando você oferta com a mão direita, a esquerda não precisa ficar sabendo. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente leva uma cesta básica, quando a gente ajuda uma instituição de caridade, quando a gente, na época de inverno, geralmente acontece muito isso, o pessoal ir entregar alimento na rua, sopa, coberta. Isso significa que é você e Deus. Não precisa ficar tirando foto, não precisa ficar expondo nas redes sociais. O apóstolo Luiz Hermínio da Mevan, ele sempre fala assim, né? Quando for fazer esses tipos de caridades, não leve câmeras, porque aquele que está no céu já está te filmando. Não se exponha, exponha ao Senhor, exponha a palavra do Senhor. Não mostre que você está fazendo pelo teu próprio ego, pelo teu próprio orgulho. A humildade começa no secreto. Ninguém precisa ficar fazendo. A palavra de Deus fala, os humilhados serão exaltados. Mas quando ele fala, os humilhados serão exaltados, não é porque você será humilde e exaltará, não. A tua exaltação será perante o Senhor. Não para humilhar os outros. Você tem que continuar seguindo os passos de Jesus. O Senhor, mesmo sendo rei, ele foi humilde. Morreu como cordeiro, calado, quieto. Então temos que seguir esse caminho. Continuando. A importância de ser humilde é tão grande que Jesus não ensinou só através das palavras, mas também ele foi o exemplo vivo da humildade durante seu ministério. Em João 13, do 12 ao 15, nos fala, olha aqui, João 13, dos 12 ao 15. Deus que lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse-lhe, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fizeis, faça também. Na verdade, vos digo, ao 16 até aqui, mas eu vou completar até o 17, tá, irmãos? Na verdade, eu vos digo, que não é servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois as fizestes. Na outra versão, que é uma versão como colocar assim, da era moderna, ele fala assim, então lhe disse-lhe, vos entendeis o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e estão certo? E o que eu sou? Então, se eu, o mestre e senhor, lavei os pés de vocês, lave também os pés um dos outros. Estabelecei um padrão aqui. O que fizer, façam também. Estou aqui apenas destacando o óbvio. O empregado não está acima do patrão. O empregado não dá ordem ao seu empregador. Se você entender o que estou dizendo, faça o que eu digo e viva uma vida abençoada. Glória a Deus. A humildade do Senhor Jesus, ele expôs ali ao lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos, né? Um rei lavando os pés dos
servos. É só Jesus mesmo. E hoje nós somos muito... Como que eu posso dizer a palavra certa, para não ficar meio... Somos muitos cheios de nós mesmos, achando que somos o bambambam, sendo que o Senhor nos ensina a sermos humildes. Tem muitos, tem um pouquinho a mais que o outro, um cargo a mais, dinheiro a mais, porque é o que move o mundo, né? Acho que já pode sobressair sobre a pessoa, mas mal sabe ele que no dia do julgamento, ao que estivermos perante o Senhor Jesus, ao tribunal de justiça, seremos todos iguais. Não tem maior nem menor. Os atos que fizemos aqui na terra vai contar muito na hora do julgamento. Jesus nos mostra na prática como ser humildes. Ele, sendo mestre, senhor e rei, ele lavou os pés dos discípulos, mostrando como devemos agir. É simples. Na versão moderna, fala que o empregado não deve querer mandar no patrão. Né? Ele fala aqui, ó, o empregado não está acima do patrão. O empregado não dá ordens ao seu empregador. Nós temos, no nosso cotidiano, nós temos alguém sobre nós, né? No nosso trabalho que eu estou falando. Nós somos submissos a alguém. Nós temos que respeitar, né? Mas temos que ser humilde o suficiente para reconhecer que se nós não obedecer aquela lei, aquelas normas daquela empresa, nós não temos o sustento para o nosso dia a dia. Pagar nossas contas, colocar alimento dentro de casa. Então nós temos que ter essa consciência em sempre obedecer. Por mais que achamos que estiver errado, nós temos que chegar e conversar com o patrão. E ele fala, não, é assim, assim, então tem que fazer, vamos fazer. Da mesma forma na vida espiritual, o Evangelho de Cristo, ele nos deixa desenhado, escrito, a forma que devemos seguir para nos livrarmos das tentações, para não cairmos no pecado, porque é difícil, caímos no pecado, o dia a dia nos faz, por mais que não peque na carne, mas o pensamento voa, o pensamento vai. Então temos que andar, procurar seguir o máximo possível os passos de Cristo. Seguir o máximo possível o caminho que o Senhor deixou, nos trilhou pelo Evangelho. Porque tropeçar é fácil, cair na tentação é fácil. Porque o diabo está no mundo, né? A palavra fala, o mundo jaz do maligno, né? Em 1 João 5 fala, o mundo jaz do maligno. Se o mundo jaz do maligno, eu penso assim, irmão, se os irmãos tiver um pensamento diferente, pode falar. Se o mundo jaz do maligno, quer dizer que o mundo está em trevas. E se o mundo está em trevas, então há a escuridão. O que vence a escuridão? A luz. E essa luz vem de onde? Vem de Jesus. E se nós seguirmos os passos de Cristo, o passo de Jesus, as ordens que Ele deixou, os caminhos que Ele nos orientou, nós vamos ser luz nessa escuridão. Vamos ser luz nessas trevas. Vamos ser luz nos caminhos daquelas pessoas que estão perdidas. Essas pessoas que não sabem o que é humildade, se nós sermos luz no caminho dela, elas vão começar a entender, não seguir nosso exemplo, mas seguir o exemplo de Cristo. Que em Gálatas 2:20, se não me engano, fala, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque Paulo aprendeu que o mundo que ele vivia, a tudo aquilo que ele fazia, não tinha mais como salvar, mas tinha as almas
as almas que queriam, tinham sede de aprender mais da palavra. Então ele tomou para si viver a vida de Cristo, para poder ser luz na vida daquelas pessoas. É o que nós temos que fazer, tomar para nós as palavras de Cristo, viver a vida que Cristo quer que a gente viva, para sermos luz na vida dos outros. E tudo isso também começa onde? Na humildade, sermos humildes, reconhecermos que somos falhos, reconhecermos que estamos errados, reconhecermos que somos pecadores, mas pela graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo somos salvos, sarados pelo sangue do Cordeiro. A graça nos salvou, o véu foi rasgado, o sangue do Cordeiro está sobre as portas, onde o mal não entra. Temos que ser humildes o suficiente para reconhecer que somos fracos, falhos e somos dependentes de um Cristo vivo, que vive e reina em nossas vidas. Hoje podemos estar caído, o corpo caído, mas o espírito vai estar de pé. Porque é o espírito que fortalece, o espírito que mantém. Se nós estamos com o espírito de pé, o corpo logo se levanta, porque o espírito prevalece sobre a alma. A alma, o que é a alma? São os sentimentos, variações de sentimentos, pensamentos, atitudes. Se nós nos deixarmos tomar conta pela alma, o espírito cai. Mas se nós deixarmos conta pelo espírito, a alma cai e o espírito cresce. E o que o espírito faz? Faz o fogo crescer dentro de nós. Aonde nós passarmos, aonde nós chegarmos, o espírito vai estar conosco, guiado pelo Cristo vivo, para podermos ir levar as boas novas, ir levar aquilo para que fomos chamados. Por isso que precisamos, irmãos, amados, matar o nosso eu a cada dia. Que nem no versículo 4 fala que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. O que é procurar o interesse dos outros? Não ser invejoso, mas procurar ajudar aqueles que necessitam. Às vezes tem pessoas de rua que... Teve uma época que a gente fazia entrega de alimento, sopa. A gente chegava a entregar alimento, a pessoa falava assim, não, alimento eu já tenho. Todo mundo, todo dia, eles vêm e nos dão. Eu preciso da palavra, eu preciso escutar alguém falar de Jesus para mim. Lá atrás, quando a gente era... Não tinha um conhecimento, eu vou falar a verdade, não tinha um conhecimento o que era seguir a palavra. A gente escutava, mas não compreendia. Hoje eu escuto e compreendo. Mas naquela época a gente ficava até envergonhado, porque a pessoa pedia por palavra, pedia para falar do amor de Cristo, para falar do amor de Jesus. E a gente queria oferecer comida física, e eles precisavam de comida espiritual. Então vamos nos alimentar de Cristo. A palavra é o menu, que eu sempre falo, eu aprendi isso. Aprendi com o apóstolo Luiz Mino, que eu sigo ele, sigo o apóstolo Luiz Mino, sigo o Telmo Martinelli, que é da Abapai Church, porque não por ele, os homens, mas a palavra que o Senhor usa através deles. Eles falam que a Bíblia é o menu, onde você escolhe. A comida é Cristo, o pão da vida. O Senhor Jesus fala, né? Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo. Nós temos que comer e beber. E se infartar, encher cada vez mais. Para termos cada vez mais parte com Jesus. E procurar sermos um pouquinho daquilo que Ele quer que a gente seja. Andar nos caminhos dEle, a humildade. Porque quando você tem humildade, você começa a ter um coração puro, coração limpo. Você não vê mágoa, você não vê rancor, você não tem ódio, você não tem ira. Aquele que pensa em fazer mal para você, você nem pensa em querer
fazer algo contrário, simplesmente você vai orar para que Deus venha abençoar e converter o coração dele. Amém, irmãos? Vou ficar por aqui hoje, né? Tem muitas mais coisas para a gente conversar, mas vou deixar esses 2 versículos para a gente meditar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seus caminhos, que Deus derrame graça e sabedoria sobre tua vida. Que a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com você. Fiquem na paz, fiquem com Jesus. Um beijo no coração de todos.